E aí pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado pelas mensagens de carinho pelo vídeo de ontem. Eu quero aproveitar que eu acordei cedo hoje. Hoje será um longo dia, quinta-feira, o dia que eu mais tenho trabalhado, para tirar da frente uma das pautas que eu tenho guardadas aqui para vocês. Então, um dos vídeos que eu estou devendo, eu quero chamar de manipulação da esperança. E na verdade ele é um conjunto de sinapses de várias coisas que eu quero dispor aqui. Não porque eu quero que vocês falem, nossa, descobri como funciona o mundo de acordo com Fausto Nagai. Não, eu quero simplesmente que você use isso de combustível aí para queimar suas próprias reflexões. Tem um livro que eu adoro, é uma distopia, e assim, ele pode ser um livro como qualquer outro, mas que pra mim eu tenho um carinho enorme com ele, porque tem alguma coisa desse livro que realmente me encanta. E eu já falei sobre esse vídeo aqui várias vezes, sobre esse livro várias vezes no canal. A escritora dele é uma mulher que trabalhou durante muito tempo com entretenimento na televisão. Imagina uma pessoa ter que fazer o programa da Xuxa, ter que fazer o programa do Faustão, e aí de repente ela começa a estudar a história para entender como foi o entretenimento ao longo do tempo, e aí ela se detém ali no Império Romano e vê como que era o entretenimento do Coliseu e o que fazia as pessoas irem até o Coliseu todo fim de semana para ver uma pessoa sendo devorada por um leão ou vários gladiadores ali lutando para que um talvez tivesse a oportunidade de ser liberto, né? Todo mundo escravo ali, e existia a possibilidade de liberdade para um deles. E aí ela juntou essas informações, o entretenimento atual, contemporâneo dela, que ela conhecia muito bem, o entretenimento antigo, e aí ela começou a imaginar no mundo distópico, no mundo futurista, como seria o entretenimento, já que o ser humano romano é o mesmo ser humano americano atual, contemporâneo. São as mesmas sensações, são os mesmos gatilhos que levam a determinados comportamentos, a determinado fascínio, né, e que prendem as pessoas, são basicamente os mesmos elementos. Então, como num futuro, numa sociedade com tecnologia extremamente avançada, você usaria esses instintos primitivos nossos para manter a atenção das pessoas e gerar um entretenimento engajador. Essa é a história da origem desse livro, do roteiro desse livro, que para mim, se eu não soubesse dessa história, não teria tanta graça como sabendo dessa informação. Tem uma fala nesse livro que ela simplesmente me impressiona muito, e eis que eu estava assistindo esse vídeo novamente, os Jogos Vorazes, o filme, né? Tava sem fazer nada, tava na sala, procurando alguma coisa na Netflix, e coloquei esse filme para assistir, e essa fala que eu tanto gosto dela nesse livro, ela aparece no filme e eu não lembrava disso. E foi assim, gostoso. Quis até sair recomendando o vídeo para todo mundo, para que as pessoas reflitam no nosso mundo de hoje. E aí quando eu coloquei no Google aqui Hunger Game Quote e citação, aparece a fala aqui, né, do livro. O presidente Snow, ele fala lá pro Pedro Bial dos Jogos Vorazes, né, para aquele cara que organiza tudo ali. Pedro Bial, porque eu tô ultrapassado, né, porque era ele que apresentava o Big Brother. Esperança, olha o que o cara fala. Esperança é a única coisa mais forte do que o medo. Esperança é a única coisa mais forte do que o medo. Um pouco de esperança é eficiente. Muita esperança é perigoso. Uma faísca, uma centelha de esperança é bom, desde que ela seja contida. Ou seja, a centelha da esperança, a faísca da esperança, ela tem que ser contida, porque senão ela vira a lot, que é muito, e aí ela se torna perigosa. Hope is the only thing stronger than fear. E no filme, quando a gente vai para lá, o cara fala, esperança é a única coisa que pode ser mais forte do que o medo. Controle-a. Ele fala, controle-a. Você tem que ter controle sobre essa esperança. Bom, nessas perguntas que, né, seguindo o nosso Google e vendo que quando a gente tem uma dúvida, um monte de gente teve a mesma dúvida, e aí você vai ver
A esperança, ela é mesmo mais forte do que o medo. Ó, comparado com o medo, a esperança é uma emoção fraca. Embora a esperança ela possa ajudar uma pessoa a superar dificuldades, não geralmente ela toma total controle do comportamento da pessoa, do mesmo jeito que o medo faz. O medo ele não precisa de dominância completa de toda a mente da pessoa para mostrar sua força. O medo ele pode ser muito poderoso em períodos curtos, tempos curtos. Então, você ameaça um refém e a pessoa entrega tudo que ela acumulou a vida inteira, durante a vida inteira dela, é porque ela tem medo de perder a pessoa amada. Mas isso assim, você tem que fazer sob qualquer circunstância. O problema é que o medo pode fazer você ter um comportamento completamente inesperado que você não teria, simplesmente porque naquele momento você estava tomado por ele. Então pode te obrigar a dizer coisas que você não diria, fazer coisas que você não faria. Porque ele toma completamente controle. É muito difícil. E por mais que você tenha feito um treinamento tibetano, um tratamento do exército brasileiro, e você acha que o seu comportamento ele não pode ser influenciado pelo medo, porque você tem controle, saiba que você é uma exceção que consegue isso porque treinou muito durante muito tempo. A população média não é assim. Você dá um susto nela e ela vai se comportar da maneira que... Hoje a gente tem uns gatilhos que fazem as pessoas ter medo instantaneamente. Por exemplo, PT, comunismo, tudo menos isso, né? Tudo menos isso. Então, assim, então vende a Eletrobras aí. Se for para o PT voltar, então é melhor vender os Correios. E isso me deixa muito triste. Ontem, aliás, estudando sobre a negociação da Eletrobras, foi um dos dias mais tristes do ano aí para mim. E que me deixa tão triste que eu não quero falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre isso quando eu não estiver pensando sobre isso com o fígado. Quando eu me acalmar e a gente começa a falar. Dá uma olhada nessa pergunta aqui. O que faz a esperança? A gente já viu que não é, né? Tipo, em linhas gerais, quando você compara friamente o medo e a esperança, o medo é mais forte. Mas então, em que sentido, o que faz a esperança ser mais forte do que o medo? O que isso significa? O que dizer que a esperança é mais forte do que o medo significa? Bom, inspirado nessa citação do Roberto aqui, ele diz que para lutar contra o medo, você tem que ter esperança e fé em você mesmo. Às vezes o medo toma a nossa vida com negatividade, depressão e infelicidade, que podem destruir sua saúde, relacionamento e carreira. Então, prestem bem atenção e coloquem-se em março, abril, maio, junho do ano passado. Às vezes, por que tanta gente tem raiva do Átila, sendo que ele só trouxe uma informação valiosíssima para as pessoas? Às vezes, o medo toma a nossa vida com negatividade, depressão e infelicidade, que pode destruir a nossa saúde, relacionamento e carreira. E para lutar contra isso, a esperança é a única coisa que pode ser mais forte do que o medo. Isso aqui é perfeito para eu conseguir falar tudo que eu tenho vontade de falar nesse vídeo. Perceba que eu consigo tancar realidades, doses duras de realidade. Por quê? Porque enfrentei a perda da minha mãe, a doença da minha irmã, a degeneração, enfim, das relações familiares, a perda de fé. Eu tenho facilidade de lidar com realidades difíceis, dadas as experiências que eu tive ao longo da vida. Não é todo mundo que tem isso, né? Então é a mesma coisa. Se o medo não te toma porque você teve um treinamento militar, você não pode esperar que toda a população seja como você. E eu tendo tido vários tombos aí ao longo da vida e tendo facilidade de lidar com realidades difíceis, eu não posso presumir que todo mundo seja igual a mim, que todo mundo deva ser, entre aspas, fortes como eu. E muitas pessoas, elas simplesmente não conseguem lidar com uma realidade dura de que o mundo delas está desmoronando, e aí elas podem sim ser tomadas por negatividade e depressão. Sabemos disso. Então você tem que dar esperança. Então cruzem. Aliás, guardem essa informação porque a gente vai lá. Qual é a manipulação da esperança no Hunger Games? Então, para vocês se lembrarem que um dia vocês se uniram, os distritos, né? Os distritos, as cidades independentes que... Vamos ver se a gente coloca Hunger Games Map. Vamos ver se a gente acha aqui. Cara, Google é a coisa mais fantástica do mundo. Você tem um mundo que se parece com os Estados Unidos, e aí você tem o Capitólio, você tem a capital. E aí você vai tendo vários distritos. Você tem o distrito de madeira, de eletrônicos, de itens luxuosos,
de animais. Você tem o District 12, que é o mais afastado, né? Seria mais ou menos onde está Nova York, então, portanto, né? E eu acho muito emblemático da escritora que ela tenha colocado o District 12 justamente na região de Nova York, sendo que de todos os distritos, o de mineração de carvão ele fosse o mais interiorano e o menos urbano possível. Né? Então aqui você tem florestas, a própria Katniss ela é caçadora porque tem muitas florestas em volta do lugar dela, e é uma coisa bastante emblemática que a posição geográfica do Distrito 12 ela seja num dos locais de maior atividade, de maior densidade demográfica, de maior, nos Estados Unidos. Agora vamos lá. Para lembrar que há muito tempo esses distritos se uniram e tentaram uma revolução e tentaram um ataque à capital. Uma vez por ano eles fazem os jogos em que um casal de cada um desses distritos é colocado numa arena de batalha onde somente um sai vivo. E aí você tem toda a tecnologia gerando um monte de armadilhas, um monte de feras, um monte de coisas que vão compelir esses jovens a matarem uns aos outros para sobrar apenas um. E aí você fala, Fausto, é ridículo isso. Tanto é ridículo e tanto é distópico que já existiu na nossa sociedade. E acontecia com os gladiadores no Coliseu, em que você pegava escravos, gladiadores, você pegava criminosos e colocava para que eles lutassem entre eles e lutassem com feras, tudo para causar um espetáculo e para que a sociedade visse que pessoas que cometiam delitos, pessoas que não respeitavam a soberania e pessoas que eram escravos poderiam ser colocados ali sim. Ou seja, se você é escravo, você tem que agradecer por estar vivo, porque você poderia estar no Coliseu. Tem uma citação do Karnal que eu acho muito legal, né? Do Leandro Carnal. Ele fala assim: a alegria da ovelha é ver o lobo pegando a ovelha do lado, porque hoje não fui eu. Eu acho isso uma coisa muito engraçada, né? A alegria da ovelha é ver o lobo pegando a do lado, porque, né, hoje não fui eu. Hoje eu escapei com vida. Então, o escravo que assiste o escravo que vê os gladiadores lutando no Coliseu, ele fala, poderia ser eu ali, e olha que vida, que destino desgraçado seria, então eu vou obedecer. O que você está manipulando? O medo. Ainda assim, precisa ter um outro sentimento aí, senão o negócio não dá liga. O Coliseu ele não daria liga e os Jogos Vorazes não dariam liga, assim como o Big Brother não daria liga se não fosse a esperança, uma esperança mínima, uma centelha que você não pode deixar pegar fogo. Qual é o lance do Big Brother? Você vai se expor absurdamente, você vai correr o risco de ser cancelado, você vai correr o risco de ser odiado, você vai correr o risco de ser isolado pelo Brasil inteiro, pelo resto da vida, porém pode ser que o país inteiro te ame. E você vai passar por um monte de provas vexatórias, você vai ser obrigado a ser traíra com um monte de gente, você vai ser compelido a ser um péssimo ser humano para tentar ganhar um jogo. Mas ainda assim você pode conquistar o coração das pessoas e você pode ganhar, sei lá, R$1 milhão, não sei qual que é o prêmio desse negócio. E se você ganha esse prêmio de R$1 milhão e consegue vários contratos enormes de propaganda de um monte de coisa, aí a sua vida, cara, está feita. No Hunger Games, o cara que ganhava os Jogos Vorazes, ele virava celebridade, porque ele ia passando em todos os distritos sendo apresentado, ele era usado, a imagem dele era usada para promover produtos e tudo mais. No Coliseu, quando sobrava lá um gladiador, no final das contas, qual que era a esperança do gladiador? O joinha do imperador, né? Você tinha o joinha para cima ou então para baixo. Para baixo é porque assim, você ganhou, mas você ganhou enfiando o dedo no olho, você ganhou com chute no saco, você ganhou sem honra. Se você ganhou sem honra, você vai morrer, mas se você ganhou com honra, ou seja, se você foi a Juliette, que além de ganhar o jogo, você ganhou o coração de todo mundo, aí você ganha um thumbs up, você ganha um joinha para cima. E aí com o que é que você vai ser agraciado? Com a liberdade. Você não é mais escravo, você é dono do seu próprio futuro. Por quê? Porque você conquistou. Quando a gente para pensar por esse lado, o que você pensa? Cara, mas aí sim, hein? Levar uma vida de Juliette, levar uma vida de vencedor, gladiador vencedor, puta, essa vida eu queria pra mim, porque a minha é uma bosta, eu sou escravo. Então, vamos repetir aquele negócio lá.
a esperança ela é mais forte do que o medo. Um pouco é eficiente, muito é perigoso. Uma faísca é ótimo desde que ela seja contida. Ou seja, se o Big Brother ele prometesse fortuna para todo mundo, ele não seria assistido e as pessoas não se submeteriam às humilhações às quais se submetem. Se a liberdade fosse para todos os gladiadores, eles não se matariam e não propiciariam o show de sangue e de crueldade que acontece. E se o Hunger Games prometesse liberdade para todo mundo ou para a maioria das pessoas, ele não aconteceria porque as pessoas se recusariam a matarem umas às outras, a se defenderem. Bom, por que eu tenho tanto interesse nessa área? Porque minha irmã é esquizofrênica e assim, eu só consegui me curar das dores da esquizofrenia. Eu só consegui me curar das dores da esquizofrenia conhecendo muitos familiares de esquizofrênicos. Então, conversando com familiares esquizofrênicos e vendo o quanto é dura a vida deles, que eu consegui superar uma coisa que eu achava que eu vivia sozinho com a minha irmã. E isso me deu combustível, me deu força, me deu combustível para desenvolver força para conseguir lidar com ela. Só que ao longo desse trajeto, o que me foi oferecido e o que eu vi muitas famílias dessas, que eu vi muitas famílias dessas se apegando aos detox de esquizofrenia, ao João de Deus que promete a cura, à igreja que promete a cura, ao médico especialista que promete a cura, Nisi Yamaguchi e Osmar Terra que prometem a cura, para uma doença que hoje não tem cura. E é engraçado porque você pega uma pessoa que vai ter que lidar com aquilo pro resto da vida, só que essa pessoa ela está afetada por aquela negatividade que a gente falou, ela está afetada pela negatividade, ela está afetada por um medo por um medo de ter que lidar com aquilo pro resto da vida, que está destruindo a sua relação, que está destruindo a sua carreira, que está destruindo a sua vida com negatividade. E aí o que você faz? Você dá uma centelha de esperança para ela. Você fala, olha, você vai fazer esse tratamento aqui que eu vou te aplicar, esse tratamento homeopático que é uma água com memória, né? E você vai tomar isso daqui e você vai seguir esse procedimento e talvez isso funcione. Você deixa uma centelha de esperança, e é claro, porque você não quer que seu amado parente, seu ente querido, ele seja esquizofrênico para sempre. Então, se existe alguma coisa e você não tentou, é porque você não ama. Você tem que tentar tudo. Mas você já foi em 15 médicos diferentes, você já foi em todos os médicos que seu convênio cobre, e todos eles falaram a mesma coisa, não tem cura. Então é porque a ciência não presta. Então é porque a medicina é primitiva, ela não presta. Onde que eu vou? Eu vou no homeopata. Eu vou no cara que faz constelação familiar. Eu vou no cara que diz para mim que isso daqui é possível ser curado. Por quê? Porque ele já curou. Gente, não existe no mundo esse esquizofrênico, existe ex-psicótico. Psicose é uma coisa e esquizofrenia é outra. Mas aí quando você vai num cara desse de pseudociência, ele fala para você, não, eu já curei vários pacientes, né? Igrejas curam, tem uma irmã que vai lá e dá o depoimento, eu já tive esquizofrenia, mas aí graças ao Senhor, com a fé que eu tive, que eu comprei essa sarça ardente de Jerusalém, eu fui curada. Então, não existe ex-esquizofrênico. Não existe ex-esquizofrênico. Existe uma pessoa que talvez seja induzida a acreditar ou incentivada a acreditar por recursos financeiros que ela já teve esquizofrenia um dia na vida, mas não existe ex-esquizofrênico. Mas a manipulação dessa esperança, ela rende horrores de dinheiro. Por quê? Porque as pessoas elas acham que se tem alguma coisa que possa ser feita, não importa quão caro isso custe, isso tem que ser tentado. Se existe uma maneira de sair do Hunger Games, se existe uma maneira de sair do Coliseu, se existe uma maneira de sair do Big Brother, isso tem que ser tentado. Se dá para sair com 1 milhão daqui, eu vou fazer o que for preciso, nem que seja ficar plantando bananeira por 4h30 seguidas. Em condições normais de temperatura e pressão, você ficaria plantando bananeira por 4 horas? Pois é. Só existe uma coisa que pode fazer você ter um comportamento completamente antinatural de uma maneira que nem o medo conseguiria, que é a esperança. É a esperança. E aqui, hoje, nós conseguimos falar sobre o remédio de verme sem falar sobre o remédio de verme. Né? A gente conseguiu falar sobre a manipulação da retórica da efetividade do remédio de verme sem falar dele. O que é assustador, porque quando eu começo a fazer as minhas sinapses e pensar num Brasil ainda mais distópico do que ele é hoje,
Quando eu penso num Brasil ainda mais distópico do que ele é hoje, eu penso que se o governo do Bolsonaro ele dissesse, gente, parem de... não acreditem que existe remédio para isso. Não pensem que uma cloroquina, que uma ivermectina vai curar um paciente. Vocês têm que tomar cuidado, fiquem em casa, use máscara, use álcool gel, tente manter, se afastar das pessoas. Eu tenho tanta desesperança na existência de dois lados que isso me faz pensar, lado bom e lado ruim, eu digo, né? Que me faz pensar que se o governo ele fosse pró-isolamento e pró-medidas científicas, a oposição talvez ela se apropriasse da cloroquina e talvez ela pregasse isso. Porque o importante no nosso cenário atual é que haja polarização, o importante é que haja ódio entre duas partes. E nós estamos sendo vítimas dessa importância, né? Desse investimento maciço no pensamento da população, de forma que ela se polarize e se odeiem. Veja, e só para fechar, isso pode parecer que não tem nada a ver, mas na minha cabeça, né, nos meus devaneios tem. Nesse livro que eu tô lendo agora, que é o Emburrecimento Programado, ele mostra o quanto a nossa educação ela está sendo feita nos mesmíssimos modos dos Jogos Vorazes, nos mesmíssimos modos do Coliseu, nos mesmíssimos moldes do Big Brother, porque o que é a educação hoje? É você fazer um pré-escola, você vai para a creche para aprender a socializar com crianças, o prézinho, aí depois você entra no ensino fundamental, estuda 8 anos sem aprender nada, é forçado a ficar com pessoas da sua idade quando você gostaria de interagir com pessoas de outras idades com diferentes experiências. Depois você vai para o ensino médio, que é basicamente um preparo para o seu vestibular, e você vai concorrer com adolescentes da sua idade e mais velhos, do país inteiro pelas melhores vagas. Então você vai estudar muito. Seus amigos vão jogar BDO, você vai estudar. Seus amigos vão jogar bola, suas amigas vão namorar e você vai estudar. E você vai ficar estudando pra caramba. Você vai estudar coisas que você nunca vai usar na sua vida. Você vai estudar a história da humanidade e quando você estiver prestes a poder começar a fazer reflexões, você vai ter que parar porque aí você vai para biologia. E aí você vai estudar o ciclo do nitrogênio. E aí quando você estiver quase entendendo, você vai ver que já deu a hora da matemática. E aí você vai para polinômios. E você vai fazer isso porque você precisa ser uma vencedora. Você precisa sair daqui vencedora. Você precisa vencer na vida. E aí o que você faz? Você entra na USP. Você vai morar lá do lado da casa onde eu morava, no Butantã. Eu sei porque, assim, na USP, todos os anos, tinha um influxo muito grande de adolescentes do mundo inteiro. E aí você começava a perguntar para eles de onde que ele vem. É sempre de algum lugar no sul, no nordeste, no centro-oeste. É sempre de algum lugar... do norte. Eu conheci um monte de gente do Maranhão, simpatizo muito com o pessoal de lá. Tem uns poucos japoneses no Maranhão também, fiz muitas amizades do Maranhão no Japão. Junta um monte de gente lá que venceu essa corrida. Só que aí, que outra corrida começa? Você já começa competindo com o pessoal que está com você na USP. Por quê? Porque não tem bolsa para todo mundo. Então, se você decidiu estudar antropologia, você vai trabalhar com o quê? Você vai bater na porta da Volkswagen e vai falar, escuta, eu fiz antropologia, vocês não querem um antropólogo para trabalhar para vocês? O que eu posso fazer? Não, cara, você sabe que o mercado ele não demanda aquilo que você estuda e você estuda coisas com uma profundidade enorme. Então você tem que estudar muito, só que você não consegue ver aplicação para aquilo, prática no mercado, porque o mercado não valoriza aquilo que você estuda. E aí o que começa? Começa uma corrida insana pela bolsa, só que não tem bolsa para todo mundo. Do mesmo jeito que não tinha vaga na USP para todo mundo, também não tem bolsa para todo mundo. Então se você tem 200 alunos no seu curso, vai ter bolsa para 5, para 10. Então não basta você entrar na USP, você tem que ser o melhor entre eles. E aí você vai estudar, e você passa na bolsa. Os seus outros colegas se lascaram. Mas foda-se, você está aqui num jogo de sobrevivência, você tem que sobreviver. E aí você ganha essa bolsa, e aí você consegue mais 4 anos para defender a sua pesquisa, para fazer o seu doutorado. E você vai estudar muito, você vai estudar pra caralho, você vai escrever artigos, você vai escrever livros. Para quê? Para acabar a sua bolsa e você não ter mais o que fazer na vida. E aí qual é a sua grande esperança? Qual é a sua grande esperança? Qual é aquilo que te move? Qual é aquilo que te faz acordar todo dia e correr e lutar? É a sua carreira científica internacional. Você espera que você possa ser contratado por Estados Unidos, por Europa, por Japão. Para quê? Porque você quer ser valorizado e você quer um centro, um grupo, um país, um centro de pesquisa que demande aquele conhecimento que você demorou tanto tempo para absorver. E aí o que acontece? Você que cresceu
com todos os seus amigos no Maranhão, amando sua família grande do jeito que gostando do convívio social, amando o nosso país e amando o nosso idioma, você se convence de que tudo que você quer é morar na Finlândia, é morar na Irlanda, e você se convence de que aquilo é sucesso porque disseram para você que é sucesso. Então, olha que legal você ser a Katniss e você sobreviver no meio de 24. Só que você não queria matar ninguém. Então, olha como é improvável que você ganhe a sua bolsa lá na Irlanda, saindo de toda a concorrência que você tinha, não só na sua cidade, mas no país inteiro para entrar na USP, e entre os 200 alunos da sua turma na USP, você conseguir aquela bolsa que vai te qualificar para aquele emprego na Irlanda. Você tem que ser grato pela vida que você tem. Você tem que ser feliz, por quê? Porque você é vencedor disso. Um monte de gente tem esperança disso, mas você foi lá e fez, parabéns. Aí você vai morar na Irlanda, todo mundo te trata absurdamente de forma gélida. O inverno lá dura 4 meses e você não sabe lidar com aquele frio todo. As pessoas não se aproximam no inverno e por inércia não se aproximam na primavera e no verão. Você aprende a falar inglês, mas você percebe que mesmo com inglês bom, você não tem uma comunicação boa, porque as pessoas são de uma cultura completamente diferente da sua. Mas você ganha muito bem, você ganha melhor do que 98% dos brasileiros, e você tem que ser grato. Então seja feliz aí, cala sua boca. E aí quando você fala, nossa, mas eu tenho saudade do mungunzá da minha tia, eu quero voltar pra lá. Então, mas você vai voltar pra fazer o quê? Você é louca? Você quer voltar pro Brasil? Para de ser ingrata, cara. Você vem fazer o quê aqui? Esse livro, Dumbing Us Down, esse livro de O Emburrecimento Programado, ele é interessante porque ele mostra que a gente se acha inteligente, mais inteligente do que o pessoal que está no Big Brother, que está no Hunger Games, do que os gladiadores do Coliseu, porque a gente acha que a gente não seria estúpido de lutar tanto por uma coisa que não tem tanto sentido. Mas a gente faz isso nas nossas vidas e na nossa carreira. E a única coisa que faz você levar um estilo de vida diferente daquilo que seria o ideal é porque você é movido pela esperança de ser melhor do que todo mundo. Só que não existe vaga de melhor que todo mundo para todo mundo na sociedade. E aí a pergunta é: por que é que a gente aceita e por que é que a gente decide e por que é que a gente aceita viver desse jeito? Ao invés de ser o fodendo cientista de carreira internacional, a gente não poderia ter uma outra forma de estruturar a nossa sociedade, de distribuir a riqueza, de nos relacionarmos com os outros? A gente não poderia fazer uma sociedade em que não houvesse luz do sol apenas para aqueles grandes vencedores que mataram todo mundo, que superaram todo mundo em provas de conhecimento e de desempenho? Poderíamos, só que quando você começa a falar sobre isso, imediatamente você é podado por pessoas que reagem, imediatamente te chamando de comunista, de socialista, de qualquer coisaísta. Por quê? Porque nos últimos 40 anos há um investimento massivo na tentativa de fazer as pessoas jamais cogitarem a possibilidade de viverem num mundo diferente do que ele é hoje. Então, quando você para e pensa que a distribuição de riqueza, que a posse da terra ela poderia não estar na mão das mesmas 200 famílias, que a posse das riquezas do país ela poderia não estar na mão das mesmas pessoas, imediatamente você escuta o quê? Vai votar no Lula agora? Porque aí, se você tiver 3 casas, você vai ter que dar 2, você vai ter que abrigar um mendigo na sua casa. É isso que você quer? Eu tenho as coisas porque eu trabalhei, cara, falou o cara que ganha 5 mil reais por mês. A gente vive num mundo muito contraditório em que constantemente a esperança é manipulada. Só que essa esperança, ela trabalha em cima do medo. E essa esperança, em cima desse medo, ela faz com que você pense somente em você. E nós estamos sendo há décadas consecutivas impedidos de pensar como coletivo, como sociedade. Então você não escuta pessoas pensando no bem do coletivo. Você escuta as pessoas falando, quero sair daqui. Você não escuta as pessoas dizendo, como é que eu posso melhorar a vida das pessoas no meu bairro? Como que a gente muda isso? Desculpa, eu não tenho uma solução para isso, eu não tenho uma receita para mudar isso, mas começar a pensar nesse tipo de coisa é o primeiro passo para a gente um dia, talvez, ou talvez a próxima geração chegar em algum lugar. Então, geração de Zennials que me acham cringe, saibam que a minha geração
Ela é isso daqui que eu tô contando para vocês. Não sejam como nós fomos. Não caiam no conto do medo do comunismo. Não caiam no conto do medo do explorador do não trabalho. Vocês precisam pensar em formas de reorganização e de redistribuição para que a sua vida não seja resumida a isso daqui que eu contei aqui no final. Não se deixe levar. Se tem uma coisa que eu não quero para a Lana é que ela caia nisso. Eu não vou treinar a Lana para ser uma nerd vencedora acadêmica. Porque quando eu olho para os vencedores acadêmicos e eu vejo aquilo que eles têm de bagagem, de vivência, quando eu percebo a inteligência emocional, quando eu percebo históricos de relações pessoais deles, eles têm muito pouco disso. E eu quero que a Lana ela absorva o máximo possível de todos os campos possíveis, não só de conhecimentos acadêmicos, científicos, mas também de relações humanas, de relacionamentos. Eu quero que ela tenha grandes amigos, eu quero que ela pertença a grupos, eu quero que ela queira ir, eu quero que ela faça isso, lógico, caso ela queira, mas eu quero dar essa escolha, eu quero dar essa liberdade a ela. Eu não quero podar o interesse que ela venha ter em relações humanas simplesmente dizendo que ela tem que estudar para ser alguém na vida, porque quando ela interage com 5, 6 crianças da idade dela e quando ela forma um grupo para executar uma atividade que gere um fruto comum bom para todos ali, ela já está sendo uma vencedora na vida, ela já está sendo uma boa pessoa. Eu não preciso de um diploma e de um contrato em algum país longínquo com uma bolsa ou com um contrato para provar que ela é alguém. Não, ela vai ser alguém desde o primeiro momento em que ela começar a se entender como pessoa no mundo e como um ser agente, ativo, capaz de transformar minimamente o mundo ao redor dela. Enfim, reflitam aí, pensem, tomara que seja útil e até a próxima.